Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dar continuação com esse vídeo aqui do exercício do portfólio, né? E vou começar a falar aqui um pouco sobre tags semânticas, né? Vou falar e a gente já vai incorporá-las aqui no exercício, tá? O HTML5, né, a versão 5 do HTML, incorporou essas tags aqui, que estão aqui na tela, né? E mais algumas, aí a gente vai usar outras também. Isso aqui é só para ficar aqui um rol exemplificativo, né? Vamos dizer assim. Então, as tags semânticas elas buscam separar, né, agrupar partes da página que têm relação de significado. Isso, né, isso aí eu acho que é uma definição próxima aí do que é semântica, né? Então, aqui, como a figura tá apresentando, eu estou separando aqui a página no que é o cabeçalho da página, tá? E é o cabeçalho visual mesmo, não é o cabeçalho da tag head, né, que eu tenho aqui no meu código que determina ali os metadados da página, mas é o cabeçalho visual mesmo, tá? Algumas tags aqui, por exemplo, o footer, né, que também é o rodapé da página, visual também. Section, que é uma tag que pode ser usada para agrupar, né, conteúdos aí que tem, fazem parte ali do mesmo assunto, tá? E article, né, que seria aqui nesse exemplo a tag do artigo do assunto principal da página, né? Além dessas aqui também a gente vai usar a tag main, que eu vou fazer aqui no exercício mais para frente. Mas qual que é a função dessas tags? Por que elas existem, né? Elas se comportam como a tag div, né? Que é uma tag de camada, que a gente vai ver aqui também um pouco dela no exercício. Só que ela é como se fosse ela determina camadas especializadas, né, da página que, né, como visualmente a gente vê aqui, que se destinam a apresentar um cabeçalho para a página, um artigo, conteúdo principal ou um rodapé. E elas são muito usadas pelos mecanismos de busca para que eles consigam ali fazer vamos dizer assim, uma filtragem melhor do que tá sendo buscado, tá? Então, dependendo da busca, né, que se fizer, ele pode, vamos dizer assim, mirar diretamente as tags que estão relacionadas ao conteúdo principal, por exemplo, né, as tags main, as tags article, e otimizando assim a busca, né, evitando que a busca retorne resultados ali que não tem muito significado, tá? Uma outra função, né, dessas tags, elas também direcionam, né, a questão da acessibilidade para programas de leitura de tela, né? Então, assim como o atributo alt da tag de imagem, que eu já tinha falado sobre isso anteriormente, né? Essas tags conseguem direcionar, né, esses leitores de tela para que eles consigam fazer uma leitura com um significado, né, dando mais significado para quem está usando, né, para quem tem algum tipo de deficiência visual e depende desse tipo de leitor para tá aí navegando na internet, tá? Então, assim, é uma boa prática, né? Não que seja obrigatório usar, né? O site vai funcionar, né? Se isso não for usado, se essas tags não forem usadas, mas é uma boa prática a gente usar, tá? Então, eu vou começar incorporando aqui na minha página algumas tags semânticas, tá? Aqui, por exemplo, quando eu olho aqui para o meu portfólio, né? Eu estou vendo aqui claramente que o meu cabeçalho, né? Ele só tem aqui, meu cabeçalho visual, ele só tem o escrito meu portfólio, que é um título, que está aqui dentro, né? Então eu vou inserir aqui uma tag header, header, né? Na verdade, tá? Então semanticamente aqui eu já estou dizendo que né, todo mundo que tiver aqui dentro é um cabeçalho, e que visualmente não faz diferença nenhuma, tá? Uma outra tag semântica interessante a gente usar é a tag nave. Essa tag, eu vou colocar todo o meu menu dentro dela, tá? Essa tag aqui, ela diz, né, para a gente, né, para quem tiver, para o mecanismo ali que estiver usando a página, e o conteúdo que está dentro dela é um conteúdo relativo à navegação, né? Eu tenho aqui os links de menu. Então, também é uma boa prática. Vou colocar o conteúdo todo principal da página, né? Vou considerar que daqui para baixo
tudo faz parte do meu conteúdo principal. Então, todo mundo eu vou colocar debaixo da tag main. Tá? Main no inglês principal. Vou colocar aqui embaixo aqui também. Ó. E vou formatar. Tá? Ctrl A, né? Seleciona tudo. Se eu digitar o Shift Alt F, ele já faz uma formatação para mim aqui. Tá? Identando aqui os códigos para eles ficarem mais agradáveis, vamos dizer assim, da gente navegar por eles. E vou acrescentar também, eu vou acrescentar um rodapé, tá? Uma tag footer. Aí aqui vou colocar um H6 aqui, ó. Só para a gente pontuar, tá? Rodapé. Ah, e a única diferença que deu, obviamente, foi o rodapé que eu inseri aqui, essa tag H6. Acho que está muito exagerado, vou botar um H3, vai ficar muito pequenininho. Tá? Só para a gente pontuar aqui. Então, agora, semanticamente, esse HTML está estruturado. Ok? Uma outra coisa que eu também quero bater um pouco na tecla é a gente começar a enxergar o DOM como uma estrutura em árvore, tá? Mesmo que vocês não tenham ainda visto isso em estrutura de dados, se é uma estrutura de dado, né, conhecida, chamada árvore, ela tem toda, obviamente, uma definição formal matemática que a gente não vai entrar aqui, porque também não é necessário nesse momento. Mas eu quero enfatizar isso porque fica mais fácil da gente visualizar, tá, na cabeça da gente como que a gente vai acessar depois os componentes, vamos dizer, os objetos, né, do DOM dentro do HTML, seja, né, para estilizar esses componentes via CSS, tá? Seja para fazer operações sobre eles via JavaScript, que por enquanto a gente ainda não viu, tá? Então, eu fiz aqui esse organograma, já deixei até pronto aqui algumas tags, né? Se eu tentar reproduzir o que está aqui, né, dentro de uma estrutura em árvore, vai ficar mais ou menos assim, tá? O que é uma estrutura em árvore, primeiramente, né? Lembrem de uma árvore genealógica, tá? Eu acho que é um exemplo mais fácil da gente buscar entender isso. Aonde eu vou ter aqui um nó principal, que é o ancestral, né, mais antigo, vamos dizer assim, da árvore, e abaixo desse ancestral eu vou ter filhos, né? Então, aqui eu coloquei, obviamente, de propósito, tá? O document aqui é o nó raiz, né, dessa nossa estrutura em árvore, né? Ele é a raiz da árvore, vamos dizer assim. Ah, você vê que a estrutura parece uma árvore de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Isso aqui é a raiz. Tá? Filho de document, nós temos HTML, que a gente já começa a ver aqui, ó. Então, se eu for fazer uma paridade desse meu código aqui para essa estrutura em árvore, essa tag HTML, ela vai ser a minha primeira tag aqui, ó. Que vai ser, vamos dizer assim, a raiz na prática para a gente aqui. Vamos pôr assim, dessa árvore, tá? Abaixo dela, né, eu vou ter head e body, né, que eu já falei bastante sobre isso dentro de sala. Então, se eu traduzir para a nossa estrutura em árvore aqui, eu vou ter dois filhos de HTML que vão ser header, né? Na verdade não é header aqui, é head só, né? Para não confundir com o cabeçalho visual, né? Que é o cabeçalho de metadados da página, né? Que está sobre as tags head/head. E vou ter body, né? Que é o corpo da página propriamente dito, tá? Se eu continuar traduzindo esse código aqui para dentro, né? O que eu vou ter aqui? Quem que vai ser filho aqui de body? Vai ser o header, né? Que é o cabeçalho visual da página, vamos dizer assim, já é a tag semântica que a gente colocou aqui, tá? Dentro desse header, quem que eu tenho? Eu tenho um título H1, então eu vou colocar assim, vou colocar aqui também, ó, H1, né? Vou colocar minúsculo, acho que fica mais agradável. Eu vou ter aqui um H1. Dentro de H1, eu só tenho o texto, tá? Então eu vou reproduzir o texto aqui para não ficar chato, mas se eu continuar aqui, por exemplo, dentro do nave, tá? O nave é filho de quem aqui nessa hierarquia, né? A gente vê que ele está no mesmo nível hierárquico aqui do header, né? Então ele também é filho
de body, né? Ele é filho do corpo. Então vamos dizer aqui, ó, tem como acrescentar aqui um irmão, ó. Esse programa ele funciona assim aí, mas o ideal seria adicionar ele a partir do pai, mas aí a gente vai ter que se adequar que é o que o sistema oferece, né? Aqui eu vou ter uma tag nave, ó. Desculpa, vou ter uma tag nave, que é uma tag também semântica. E dentro de nave, o que que eu tenho? Eu tenho uma lista não ordenada, né? Que é o meu menu. Então vou colocar aqui, ó. Aí deixa eu colocar filho sim. Filho de nave vai ser quem? Vai ser o L, tá? Dentro de UL, ó, que aqui no HTML eu tenho sempre essa sintaxe de abre e fecha, né? Eu abro a tag, fecho a tag aqui embaixo. Quem tiver entre a tag aberta e a tag de abertura, né, e a tag de fechamento, é filho desse elemento aqui, né? De UL. Quem que é filho de UL, então? Desculpem aqui, ó. No caso, li, né? LI. Então vou colocar aqui, ó. Ele vai ter 4 filhos, né? Desculpa. Aqui tem que adicionar o irmão. Ele vai ter 4 filhos, ó. Tá? E dentro de li, quem que existe? Existe aqui a tag A, né? Que é a tag que faz o nosso link, né? O link do HTML, ele é definido por essa tag. Então, vou colocar aqui. Dentro de cada tag, eu vou colocar uma tag A, tá? Estão percebendo como é que a estrutura do DOM é formada de forma hierárquica, né? Ela é uma árvore, né? A gente poderia fazer uma analogia também, quem trabalha em empresa que já viu organograma de empresa, bem parecido com isso aqui, né? É uma estrutura hierárquica, tá? E aqui dentro de cada tag A eu vou ter um atributo, né? Aí ele já não é um filho, tá? Eu vou adicionar ele como atributo, que é o href, que é para onde o link aponta, no caso, né? Vou colocar aqui index.html, tá? E ficou com essa referência que aí eu não vou fazer a árvore inteira, né? Porque daria muito trabalho, mas aqui também filho de Bari, quem que eu botei aqui depois do nave, né? Eu vou simplificar a árvore aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso. Seria tag main, né? Então aqui, ó, eu vou adicionar aqui um irmão main, tá? Vou colocar minúsculo aqui só para ficar padronizado, tá? E dentro de main eu vou ter o conteúdo principal, né? Aí aqui, por exemplo, eu vou ter aqui uma tag de imagem, vou ter um H2, a gente vai poder até formatar um pouco melhor isso aqui, tá? Mas aqui eu vou ter o conteúdo, aqui eu vou ter uma tag de imagem, né? Aí depois a gente vai mexer um pouco nessa estrutura para ela ficar um pouco melhor. Aí, irmão da tag de imagem, eu vou ter um H2, tá? Irmão do H2 aqui eu vou ter parágrafo, a tag P, né? P barra P. E assim por diante, tá? Aí por que é importante a gente entender, né? Eu vou até. Não tá dando para ver certinho aqui no vídeo. Por que é importante a gente entender essa estrutura aqui, tá? Primeiramente, para mim colocar aqui os meus seletores HTML, se eu entender que isso aqui é uma estrutura em ARM, já facilita bem, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a raiz, né, dessa árvore aqui é HTML, certo? Então, o que acontece se eu colocar aqui, ó, dentro da tag style, lá no head, né? Eu vou colocar aqui um seletor HTML, né, que está selecionando esse objeto aqui, e vou criar um estilo para ele, né? Ou seja, eu estou aqui na raiz, então ele vai afetar todo mundo que está embaixo, né? Se eu colocar aqui, ó, um background color, que é essa declaração aqui, tá? E é por isso que eu falo para vocês que é interessante, pelo menos vocês estudarem o inglês técnico, né, de leitura, porque essas declarações são muito autossugestivas, né? Background color, a cor de fundo, né?
Estou colocando aqui a cor de fundo desse elemento HTML. Aí eu vou colocar um elemento qualquer aqui, ó, só para a gente ver o que acontece, tá? E vou salvar. Então, se eu for lá no meu portfólio, ó, que era branco, que não tinha cor, né? Ausência de cor. O espaço de renderização aqui do HTML. Então, ele já está colocando essa cor para todo mundo, tá vendo? E aí, o que acontece se eu especificar, né? Eu coloquei em HTML, tá? Mas eu não quero colocar em HTML. Se eu colocar no body, vai ter o mesmo efeito aqui, né? Porque o outro irmão de HTML, né? O outro irmão do body, do corpo, é o cabeçalho da página que não tem nada renderizável, né? Então, se eu colocar aqui, se eu trocar esse elemento aqui, ó, para body, visualmente eu vou ter o mesmo resultado, ó. Repare que não mudou nada, né? Tá, e se eu colocar no header aqui, ó? Vamos ver o que acontece. Tá? Aí eu já estou especificando um pouco, né? Aí, se eu colocar no header, ele só vai aplicar essa declaração aqui de cor de fundo, né? Background color, dentro da minha do componente header na minha árvore, vamos dizer assim, né? Tá? Então aqui onde que ele está, o que está sendo impactado aqui por essa declaração aqui? Apenas esse cara aqui, ó, header, perfeito? Então vamos fazer aqui uma um exercício aqui de formatar esse header, né? O que mais que eu posso fazer aqui para atribuir cores aqui, né? Um exercício de continuar a formatação aqui do meu portfólio, né? Eu quero que o rodapé ele tenha uma cor igual do meu cabeçalho, né? Eu vou até escolher uma cor melhorzinha, que essa cor está muito gritante. Vou colocar uma cor aqui mais agradável, né? Visualmente, tá? Aí como que eu faço isso, né? O footer, né? Ele está aqui, né? Ele também é um elemento. Se eu pegar aqui na minha hierarquia, né? Eu não coloquei aqui, mas o footer está aqui também, ó. Ele é irmão de header, nave, nem, né? Ele é um, tá? Então eu preciso fazer que esse estilo que está aplicado aqui no header se aplique também ao footer, né? E como é que eu posso fazer isso? Tem várias formas de fazer, né? Uma delas, se eu simplesmente acrescentar aqui, ó, né? Header, peguei o seletor, vírgula, segundo seletor. E eu posso colocar quantos seletores eu quiser, tá? Usando vírgula para que a ele seja aplicada a mesma declaração, tá? Aqui o rodapé também ficou com a mesma cor, tá? É, vamos, 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 vamos brincar um pouco aqui então, tá? Aí agora eu quero aplicar um estilo aqui ao menu, tá? Eu quero que o menu fique um pouquinho diferente. Então, eu posso colocar aqui, ó, nave, né? Que é o meu componente também, que é irmão aqui do header e do footer, tá? Nave. E vou colocar aqui um background um pouquinho diferente, tá? Um background color. Desculpa aqui. E aí eu vou pegar aqui uma cor RGB mais escura, assim, um pouco, né? Do que cabeçalho e rodapé. Aqui, ó, já peguei aqui o fundo aqui de navegação, tá? Aí uma coisa interessante, né, da gente ter em mente essa hierarquia, porque eu posso estabelecer aqui uma hierarquia nos seletores também, tá? Então aqui todo mundo que está debaixo de nave, aqui, né? Desculpa, embaixo de nave, dessa tag nave aqui, eu vou ter uma lista não ordenada, né? Então eu posso colocar aqui, ó. Se eu usar, por exemplo, eu vou dar um exemplo inverso, tá? Eu quero formatar aqui, esquece nada, eu quero formatar direto todas as listas, tá? Com essa cor de fundo aqui, ó. Só para a gente entender uma coisa interessante, tá? Então aqui deve dar o mesmo efeito, né? Porque eu estou formatando aqui
componente que está abaixo de nave e abaixo de nave que só tem ele, tá? Então vamos supor que eu tenho uma outra lista nesse meu portfólio aqui, fora da navegação, tá? Eu tenho uma lista lá no rodapé. Vou colocar uma lista no rodapé aqui, ó. Vou tirar esse H3 aqui, tá? E essa lista não ordenada no rodapé, tá? O que que ela vai ser? Ela pode ser o link aqui das redes sociais, tá? Vou colocar todo mundo aqui com a tralha. Toda vez que eu uso tralha, né, para o link, ele reconhece que o link é a própria página, né? Então ele não carrega nada. Mas eu vou colocar aqui como se fosse aqui os contatos, né? Por exemplo, o Facebook, né? Aqui o Instagram, aqui é o X, vou botar o X maiúsculo aqui, está suficiente, né? Vamos ver o que aconteceu na página. Ah, legal. Eu tenho um rodapé, tá? Eu vou devolver o meu um H3 aqui com o título rodapé só para a gente pontuar melhor aqui, ó. Rodapé, tá? Então, observe, no rodapé eu tenho uma lista não ordenada, tá? Que eu acrescentaria aqui, ó. Vou acrescentá-la aqui, ó. Temos aqui uma UL não ordenada, né? E abaixo dela aqui eu vou ter 3 itens, né? Vou ter 3 itens aqui, ó. Tá? Só que quando eu apliquei o estilo, tá? Lá aqui no meu CSS, né? Aqui no meu CSS incorporado, eu estou aplicando ele um L, tá? Então, o que esse seletor aqui vai dizer para a página, né? Para a renderização do navegador? Ela vai dizer assim, ó, pega todo mundo que é uma lista não ordenada, né? Que tem essa tag UL e formate com RGB, com essa cor aqui, né? Que tem esse código RGB associado, tá? Aí depois eu vou montar uma aula explicando como é que funciona essa determinação aqui, tanto de cores RGB quanto em código hexadecimal. Tá? Mas por enquanto aqui vamos usar aqui a facilidade aqui do Visual Studio Code, né? VS Code, para selecionar as cores. Então estou dizendo assim, ó, pega todo mundo que tem essa tag aqui e coloca essa cor de fundo. Só que eu não quero, tá? No meu exemplo aqui eu não quero fazer isso. Eu quero aplicar aplicar essa cor só a quem é do menu, tá? E ainda tá feio aqui, né? Porque a cor tá com baixo contraste, mas a gente vai melhorar isso aqui ao longo do exercício, podem ficar tranquilos. Mas eu quero aplicar esse background aqui só no menu. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, especificar um seletor de forma hierárquica. Não, eu quero formatar todas as listas que estão, tá? Que são filhas desse atributo nave, que é essa tag semântica. Ou seja, esse estilo aqui meu só serve para links de navegação dentro da minha página. E vamos ver o que vai acontecer. Pronto, tá vendo? Eu apliquei o estilo apenas aos links aqui de navegação, né? E aqui os links que estão no rodapé, eu posso aplicar um outro estilo, tá? Vamos supor que eu quero dar uma outra cor aqui, tá? Eu tô dando exemplos aqui de, de cores de fundo, mas a gente pode aplicar outras formatações, vamos dizer assim, né? Outras declarações CSS aqui para formatar outros pontos que a gente vai ver ao longo do exercício, tá? Então vamos fazer aqui a mesma coisa, só que agora eu quero criar um estilo aqui para os itens, né, de lista que estão aqui no rodapé, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, footer. E aqui eu vou colocar uma outra cor, tá? E aqui eu não estou preocupado com estética, estou preocupado aqui com a didática aqui para vocês entenderem como é que funciona aqui os seletores CSS, tá? E como é que funciona aqui a questão do DOM também, né? Aí, tá vendo? Eu apliquei essa nova cor apenas aos itens de lista que estão debaixo de footer,
né? Então, por isso que é importante a gente aprender aqui como é que funciona aqui essa questão do hierárquica do DOM. Pessoal, então, antes de dar continuidade, né, à nossa formatação aqui, eu vou aplicar uma boa prática, que eu já tinha falado em sala também, né, que é a gente separar aqui a folha de estilo, né, aumentar até aqui a tela, que é a gente separar aqui a folha de estilo, né, do código HTML, né. Eu vou deixar de usar esse estilo incorporado, tá, e vou colocar ele numa folha de estilo separado, tá. Para isso, vamos criar uma página, uma pasta chamada CSS, tá? E aí dentro dele eu vou colocar aqui o meu estilo.css. Tá? Vou criar um arquivo com a extensão CSS. Tá? Pode chamar, o nome aqui não interessa, né? Aí o nome que cada um quiser dar. Aí eu vou colocar estilo e por que uma pasta, né? Porque não simplesmente criar um arquivo aqui no mesmo nível hierárquico, tá, dos outros arquivos HTML. Porque a gente pode ter mais de uma folha de estilo, né? Então, é uma boa prática criar uma pastinha para agregar aqui essas folhas, tá? E aí, simplesmente eu vou trazer o código todo que está aqui para essa folha, né? Vamos continuar da onde a gente parou. Então, vou dar um Ctrl X aqui e um Ctrl V, tá? Aí eu vou, tá, deixar ela formatada assim. Tá? Aqui para vocês mexerem na indentação, só selecionar tudo. Se eu der Tab, ela vai avançando a indentação. Se eu der Shift Tab, ela vai recuando, tá? A indentação. E aqui a formatação também que eu fiz, ela estava assim, né? Ctrl A, Shift Alt F, né? Ele formata também aqui num formato mais agradável visualmente, tá? Só que aqui se eu simplesmente salvar, né? Obviamente, quando eu for aqui no meu portfólio, a folha sumiu, né? Por que o estilo sumiu? Porque eu tenho que linkar ele aqui agora, tá? Então eu vou tirar essas tags aqui, elas não vão servir mais para nada. E vou adicionar dentro aqui do cabeçalho da página, né? Na minha tag head, eu vou acrescentar uma tag chamada link, tá? É como se chama a forma padrão de se chamar aqui a folha de estilos. Aí ela, em geral, tem esse atributo rel aqui, né? Qual que é o relacionamento da, da, do que está se incorporando aqui com a página, né? Style Sheet, né? Que é folha de estilos em inglês. E aqui uma tag href, né? Igual a gente usa na tag A. E aqui eu coloco o caminho relativo, né? Que é CSS barra, ele já até reconheceu aqui, ó, estilo CSS. Vamos ver se deu certo. Epa, tem alguma coisa errada aqui. Tinha esquecido de fechar a tag e aqui tem um E a mais, ó. Ele vai se confundir. Pronto, o estilo aqui está aplicado, né? E agora eu tenho meu estilo aqui totalmente separado aqui nesse arquivo estilo.css, né? Então vamos aí dar continuidade aqui à nossa formatação, tá? Vamos lá. Então aqui, por exemplo, a questão desse link, né? Desses links aqui estarem com aqui uma cor que eu não estou conseguindo enxergar direito, tá? Eu posso tratar também. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o meu elemento aqui, aonde está o link, né? Onde está o A. O A, ele está aqui embaixo, né? A tag de link está embaixo aqui do LI, né? Se eu estou aqui no meu HTML, tá? Estou aqui, ó, nave, UL, li, A, tá? Então eu posso decidir, tá? Fazer uma formatação aqui para links que só se referem a esse menu aqui, que estiverem dentro da tag nave, ou não, ou para qualquer link, né?
Eu vou fazer uma básica aqui, tá? Buscando aqui o que todos os links aqui, eu acho que é desejável aqui em todos os links, tá? Então, vou colocar aqui uma color, vou colocar branco aqui, né? Esse Ice Blue aqui. Posso colocar aqui ela toda branca mesmo aqui, né? Tá? Color, né? A diferença aqui é interessante entre color e background color, né? Quando eu falo em background color, tá? Em geral, eu estou falando em elementos de formatação, né? Em divs, em tags H1 e outras tags, tá? Tags de header, tags footer, né? Tags semânticas em si. E quando eu falo em color, eu estou falando da cor do texto, né? Então é importante saber um pouco aí essa diferença, tá? Tá aqui, ó. Vamos lá, ver se deu certo. Aí todo mundo ficou branco, tá? Só que eu tenho esse problema, tá vendo? Se eu, se eu decidir, por exemplo, manter a cor desse rodapé da forma que tá, eu vou ter aqui uma situação indesejável de contraste. Eu não estou conseguindo enxergar direito, né? Então eu posso aqui especializar. Se eu colocar aqui um nave, acho que só de colocar um nave A, deixa eu testar, tá? Aqui, ó, só de eu colocar um nave A, ele já reconhece só os links que estão debaixo de uma tag semântica nave, né? Aqui no caso o A, ele está debaixo, né? Ele é filho de li, que é filho de well, que é filho de nave, né? Então eu não preciso reproduzir toda a hierarquia, né? Eu consigo só dizer que eu quero formatar todos os links, né, que estejam abaixo, né? Que sejam filhos não, desculpa, descendentes, né? Porque aqui no caso não são filhos diretos, né? Que sejam descendentes de nave para eles terem essa cor, tá? Aí uma outra coisa interessante é tirar o text decoration. Tá, o text decoration, ele é esse sublinhado aqui, né? Que aparece embaixo dos links aqui, que também não é muito legal. Então aí eu coloco aqui o nome de nenhum. Aí também vai sumir aqui para mim, tá? Então eu posso fazer também outras coisas, né? Por exemplo, aqui eu posso formatar, tá? O item de lista, né? O navli, tá? Porque navli, lembrando, né? Porque é o li, né? É de lista em item, que é descendente, tá? Da tag semântica nave. Então eu posso colocar aqui um background color nele também. Background color. E aí deixa eu chamar aqui uma coisa interessante. Como é que ele tá aqui? Vou colocar uma cor talvez mais clara aqui. Só que eu vou deixar aparecer aqui, usar o... Deixar uma cor aqui, um tom mais... Tô fazendo tudo em tons de verde, né? Tá? Então tá vendo que os links aqui, né? Os itens de menu, eles ficaram numa cor. Ele tá se confundindo um pouco aqui com a cor de background aqui da lista como um todo, né? Mas aí a gente vai mexendo aqui aos poucos para fazer isso aqui ficar mais amigável. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou tirar esses itens aqui de lista, né? Esses bullets aqui que tem na lista, que eu não quero mais. Eu não quero mais esse formato. Deixa eu. Acho que fica melhor. Tá? Então como é que eu tiro isso? Tá? Tem uma declaração que eu list, tá? Style, type, e eu também coloco o nome, né? Aí eu retiro ele daqui, esses itens de lista, né? Tem outras opções possíveis? Tem. Vou colocar aqui, ó. O círculo, né? Ele volta se eu quero. Ah, só que ele é vazado, né? Aí dá para explorar as opções aqui, ó. Decimal, vai virar um númerozinho aqui, né? E aquelas opções lá. Existem opções de fazer isso diretamente no HTML, mas eu nem passei porque não se usa, né? Muito. Eu posso explorar aqui as opções, né? Isso tem romano aqui, ó. Ó, square, ele faz um quadradinho, né? Tá, e assim por diante, eu vou deixar para vocês pesquisarem que eu vou usar none que eu quero eliminar.
Eu quero fazer ele virar aqui realmente um menu, né? Então vamos fazer o seguinte também com ele aqui, ó. Eu vou colocar, eu vou tentar colocar aqui nele uma largura máxima, tá? Para ele não ficar até o final, né? Que aqui no caso ele vai até o final aqui da minha página, como se fosse um elemento só, né? De lista. Eu não quero esse comportamento, eu quero que ele seja fixo aqui, vamos colocar aqui 200 pixels, tá? Então ele já diminuiu, né? Então, aqui um pouquinho. Eu posso colocar porcentagem aqui também, né? Vamos colocar que ele seja aqui 10% da página, né? E aí, como é porcentagem, né? Ele vai sempre é, se adequar o tamanho dele ao tamanho aqui que está sendo renderizado, né? Fica até um negócio meio responsivo já, né? Então, ok. Posso colocar aqui, por exemplo, nele também, né? Ele fazendo uma, vamos dizer assim, um canto arredondado, né? Então, vou colocar um border radius nele, tá? Eu vou colocar aqui vou colocar um tamanho fixo de 5 pixels. Então, tá vendo que ele já criou um cantinho arredondado aqui, né? Então, isso aqui também é uma coisa que a gente pode fazer, se quiser formatar ele assim, tá? Mas aí, eu vou tentar fazer ele... Desculpa, não tem nada a ver. Eu vou tentar fazer ele ficar lado a lado, né? Como se fosse um menu mesmo de... Ele todo horizontal aqui, né? Até agora ele está só se comportando mesmo como uma lista, um debaixo do outro, né? O comportamento que eu quero aqui, tá? Então, eu vou usar uma declaração chamada float left. Tá? Vamos ver o que acontece. Tá? Aqui eu estou dizendo para ele assim, ó, flutue, né? Se disponha do lado do seu componente irmão, vamos dizer assim, né? Que está aqui na estrutura do DOM, né? Então, assim, como eu tenho vários itens aqui, né? Eu estou trabalhando aqui no li, né? Eu quero que eles, cada um flutue à esquerda do componente irmão. Tá? Basicamente é isso que eu estou falando para ele. Vamos ver se vai funcionar. Ah, ele já até funcionou. Ele sumiu, foi a... Ele deu uma bagunçada aqui. Deixa eu só voltar aqui para ver como é que estava antes. Tá, ele deu uma bagunçada aqui, né? Então eu vou continuar aqui e tentar ajustar. Tá? Float left. Tá? Então, ele realmente ele obedeceu, vamos dizer assim, está flutuando do lado do componente irmão, né? Só que ele forçou ao próximo componente aqui, que é essa figurinha, né, no HTML, que está aparecendo logo depois aqui, ó, já está até na tag main, né? Ele também acabou flutuando, né, ao lado aqui desse menu também, tá? Não é o que eu quero. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Vamos ver se vai funcionar. Eu vou botar um overflow nele, tá? Essas tags são um pouquinho mais difíceis de entender, mas ao longo a gente vai trabalhando com elas, tá? Voltou a funcionar, tá? Overflow hidden, ela é uma tag basicamente assim que é usada para controlar o fluxo de como o conteúdo que extrapola um determinado componente visual, assim, como que ele se comporta, né? Aí no caso eu estou dizendo assim, ó, todo mundo que extrapolar, né, dentro da tag UL, né, ou seja, todo mundo que está aqui dentro, que por algum motivo, vamos dizer assim, o conteúdo que está aqui dentro começar a afetar algum outro componente da página, esse excesso vai ser escondido, né? Basicamente, é mais ou menos isso que esse componente fala, tá? Que essa declaração fala. Tá? Então, aqui eu já tenho todos os itens de menu, tá? Lado a lado. Eu vou fazer um ajuste aqui, ó. Não vou colocar percentual nisso, não. Vou colocar em pixel para ficar um pouco mais fácil. Esse 10 pixels aqui eu acho que é pouco. É pouco. Tem que ser uma... 100 pixels é muito. Vou colocar 50, eu acho que vai ser suficiente. Eu já deu uma...
tá? Vou deixar 80 pixels, só pra gente fazer uma experiência aqui. Tá, uma outra coisa que tá me gritando aqui aos olhos, né? É que o texto, né, ele não tá muito centralizado, ele tá com esse espaço aqui, né? Então, eu consigo colocar aqui. Aí estou experimentando, tá? Junto com vocês aqui. A gente não pode saber tudo de cabeça, mas um Text Align Center, né? Vamos ver se vai funcionar aqui para centralizar o texto. Aí, centralizou. Beleza. Tá? Eu vou voltar para a porcentagem aqui, que eu não acho que ficou legal isso não. Se eu fiz não. Ah, então voltei para a porcentagem. O texto aqui agora está centralizado, tá? Uma outra coisa interessante aqui, que eu posso usar, né? Como eu botei aqui a porcentagem na tela, em 10%, né? E ele vai, vamos dizer assim, se comportar ajustando ao texto que está dentro, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e colocar aqui um texto maior, né? Percebe que ele vai fazer essa quebra aqui, não vai ficar muito legal, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar fazer eles ficarem mais ou menos ali do mesmo tamanho, tá? Então, aqui no estilo, quando eu usei esse width 10%, tá? Eu vou colocar, eu vou tentar padronizar aqui um min width, tá? Que é, vamos dizer assim, a largura mínima. Eu quero que ele ocupe 10% da tela, mas no mínimo eu quero que ele fique aqui com 80 pixels. Não fez diferença, eu vou botar 100 pixels. Tá vendo? Então ele ficou assim, ele vai ocupar 10% da tela, mas no mínimo, ele vai ter 100 pixels. Tá? Se 10% da tela for menor que 100 pixels, ele vai adotar a largura de 100 pixels. Tá? E ele vai continuar responsivo. Tá vendo aqui? Ó, aqui, no caso, 10% da tela é mais que 100 pixels, né? Nessa minha renderização aqui. Se eu fizer aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, né? Ele vai vendo, ó, ele vai aqui, se eu começar nessa largura aqui para cima, ó, 10% começam a ser mais do que 100 pixels, tá vendo? Então ele vai começar a se adequar ali à largura que eu quero, tá? Outro problema que eu estou vendo aqui, vamos dizer, os itens de menu estão muito colados uns nos outros, então não estou nem vendo muito aqui como é que está esse efeito, né, de visual de arredondar as bordas, né? Então vou melhorar um pouquinho isso aqui. Tá? Eu posso jogar aqui, tá? Só para lembrar, o width é a largura, tá? E mínimo, width é largura mínima. Eu vou jogar aqui uma tag aqui no L, né, que está aqui em cima, esse cara aqui, tá? Que é ancestral aqui do item de menu ali. Eu vou tentar jogar aqui uma altura nele, tá? Uma altura mínima. Vou colocar só uma altura por enquanto. Vou colocar aqui 5% da tela. Não adiantou. Deixa eu colocar em pixels aqui, ó. Vou colocar 50 pixels. Aí, beleza, ele já deu um espaço aqui, né? Para me respirar. Vou colocar, tentar em porcentagem. Eu acho que eu tinha colocado a porcentagem muito baixa, né? 10% ficou baixo. Vou colocar 50 só para não exagerar, só para ver se ele não está aceitando bem, tá? Então vou colocar em pixel. Vou colocar 50 pixels que eu tinha colocado. Algo parecido, tá? Então beleza, criei um espaçamento aqui, né? Quando eu criei esse espaçamento aqui, a primeira coisa que eu quero fazer, né, é trazer ele aqui para o meio, né? Mais ou menos aqui da div que eu criei, tá? Então se aqui eu tenho o item de menu, né? E eu posso colocar também um border radius nele para ele ficar
mais ou menos de acordo aqui, né? Tá vendo? Criou aqui uma pequena, é, uma pequena voltinha, né? Vamos dizer assim, no que estava totalmente quadrado, né? Eu posso exagerar ele mais até um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver, né? Ele criou aqui um efeito aqui de volta aqui nos cantos. Me fugiu a palavra agora, mas enfim. Só que eu quero trazer esse menu aqui um pouco para baixo, né? Aí como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer esse menu aqui um pouquinho para baixo, tá? Desse item aqui. Eu vou usar a propriedade padding desse cara aqui para tentar fazer isso, tá? Padding, eu vou colocar aqui em pixels, vou colocar 5%. Eu já vou explicar o que é isso aqui. Ah, ele já trouxe aqui 5 pixels para baixo, ó. Só como eu tenho 50, 5 pixels é pouco, né? Eu posso colocar aqui 10 pixels. Olha, ele já trouxe 10 pixels para baixo. Obviamente ele vai aumentando aqui, né? Quem está embaixo, tá? O que é o pad? O pad é a distância em que eu começo a exibir o conteúdo dentro de um componente, tá? Então aqui eu estou trabalhando no L, né? Então o L, né? Esse cara aqui, o LI, né? O li está dentro de o L, né? Então o li vai começar a ser exibido, tá? 10 centímetros da margem, desculpem, superior aqui, né? Superior, né? Na verdade, a todas as margens, né? Porque eu não especifiquei qual margem que eu quero. Ah, eu posso diferenciar, né? Eu posso especificar qual distância que ele vai começar a ser exibido da margem superior, da lateral, né? Aqui no caso, lateral esquerda, da lateral direita e da base, né? Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui 4 valores, tá? Aí eu vou colocar diferentes aqui para a gente ter uma ideia. E aí eu sempre vou ler ele começando de cima. Sempre os valores que vão estar aqui, ó, vou colocar 0, só para vocês entenderem. 0, 0 e 0. O que eu estou dizendo aqui, ó? Tá? O conteúdo vai começar a ser exibido a 10 pixels do topo. Então eu vou sempre ler nessa direção. Topo, aqui a margem direita, base e margem esquerda. Tá? Então se eu quiser chegar ele mais para o meio aqui em relação à margem esquerda, o que eu vou fazer? Ó? Ele está 10 centímetros do topo. Ele está 0 pixels aqui da margem direita, né? Aí, obviamente, porque ele não tem tamanho para chegar lá, então não vai fazer diferença. Mas vou colocar aqui 50 pixels da margem esquerda, né? E vamos ver o que aconteceu. Epa! Errei aqui as margens. Na verdade, tem que colocar aqui, ó. Como eu mesmo falei, né? Eu vou primeiro ler aqui, ó, o topo, a margem direita, a base e a margem esquerda. Aí vai funcionar, ó. Aí ele deu um espacinho aqui de 10 pixels, né? Aí eu posso colocar aqui, sei lá, 50, por exemplo. Aí ele vai espaçar, ele vai lá pro meio, né? Então isso aqui é o pad, né? Tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Essa aqui é uma delas, tá? E aí, como é que eu espaço aqui eles entre si, né? Também que eles estão muito colados aqui ainda, também não estou conseguindo ver o efeito, né? Aí, o espaço entre eles, eu vou usar uma outra propriedade, tá? Que opera de forma similar ao pad, só que ao invés de eu olhar para o conteúdo interno, eu vou olhar as margens em relação, né, aos conteúdos de tags irmãos, vamos dizer assim, né, que estão lado a lado ali, tá? Então, o que eu quero falar aqui, ó? Qual é a margem que esse website 01, que esse item de menu aqui, vai dar de distância do item irmão aqui, que é o home, né? Para ele dar um espaçamento ali, um pequeno espaço entre eles, tá? Então, aqui, eu estou operando aqui em li, né? List item. Então, eu vou vir aqui em nabli e vou criar uma margem aqui, ó. Margem de 5 pixels, por exemplo. Tá? E aí opera da mesma forma esse raciocínio aqui, né? De você poder colocar 4 valores, tá? E aí você vai colocar aqui 0 em relação ao topo. Eu vou querer a margem 0 em relação
ao componente que está à direita, tá? Eu vou querer 0 também em relação à base, que é no caso que ainda não estou precisando, e vou querer 5 pixels em relação a quem está à esquerda, né? E ok, vamos lá. Aí, beleza, agora eu consegui fazer o meu espaçamento aqui, né? Da forma com que eu queria. Tá? Tá? Vê que esse item de lista aqui está muito grande, né, ainda, então eu posso reduzir aqui, né, a altura do L, né, que é o componente que está abrigando todos os itens de lista aqui, né, que é o componente que especifica a lista em si. Eu vou abaixar aqui a altura dele aqui, ó. Vou ficar 30, ele ficou mais bonitinho, vamos dizer assim, né? E agora o que eu tenho mais para fazer aqui? Eu posso colocar, eu posso fazer um negócio interessante aqui também, que é usar a pseudoclasse over, né? Toda vez que eu passar o mouse em cima do item, ele mudar de cor, né? Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou colocar aqui também usando, se aplicando a todos os links que estão, né, que são descendentes ali da tag semântica nave, né? Eu vou usar essa pseudoclasse que a gente chama chamada over, tá? E aqui eu posso colocar, por exemplo, uma outra cor, tá? Cor de texto, color. Aí eu vou colocar que toda vez que passar em cima ele vai ficar, vou botar uma cor aqui meio dourada, assim, né? Vai dar um contraste melhor. Vê se vai dar um contraste, né? Atualiza a página. Ó, tá vendo? O contraste não ficou lá aquelas coisas não, né? Vou colocar aqui uma cor escura então, né? Um preto, assim. Coisa próxima aqui de um cinza, talvez, né? Atualizo, né? Aí, toda vez que eu passar o mouse, ele vai ficar nessa cor, né? O texto. Eu poderia fazer a mesma coisa com o background color também, né? E aí eu vou falar que ele vai ficar assim, claro, né? Uma cor clarinha aqui qualquer. Ficou também, só que tem o seguinte, né? Ele vai formatar só que o item da lista, vamos dizer assim, né? Então eu quero formatar aqui a lista também, né? Então eu acho que se eu colocar o li aqui vai funcionar, ó. Então aqui está faltando, eu vi aqui nessa tag A aqui, de link, né? E mandar ela ser exibida em bloco, né? Display block. Isso vai funcionar aqui, ó. Ah, funcionou. Então o que eu estou falando aqui, né? Esse display block eu estou dizendo para o navegador assim, ó, pegue essa tag aqui, né? A, que ele reconhece só como texto, e exibe ela como se fosse um bloco, né? É mais ou menos, didaticamente é assim que funciona, tá? Então ela já começa aqui, ó. Então toda vez que eu passo o mouse, tá? Eu tenho aqui esse efeito de exibição de um bloquinho, né? Com a cor que eu defini aqui, tá? Em background color, né? Então, eu coloco aqui na tag A, não em A over, né? Porque over é só o que eu quero que aconteça quando você passa o mouse em cima, né? Então, aqui eu também posso colocar um border radius aqui, ó, nesse over. Vamos ver se vai funcionar. De 15 pixels. De 5 pixels, né? Para ficar igual de cima. Aí, tá vendo? Que aí fica igualzinho, né? Ele fica só. Ah, eu posso trocar o border radius? Pode. O border radius também é outra coisa interessante.
é que ele segue também esse padrão aqui de quatro valores, né? Sempre, né, topo, lateral direita, base, lateral esquerda. Então eu posso diferenciar como que esses cantos vão ser arredondados, tá? Então eu vou colocar quatro valores aqui, ó. Vou colocar 5 e o resto zero, só para a gente entender a diferença, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai arredondar, quando eu passo o mouse em cima, só o primeiro canto aqui, né? Que aí seria. Eu falei topo, direita, esquerda, mas assim, aqui no caso vai ser o canto inferior, né? Esquerdo, o canto. Desculpa, o canto superior esquerdo, canto superior direito, o canto inferior direito e o canto inferior esquerdo, tá? Me perdoe o lápis é que eu fui. É porque realmente são similares aqui, né? A disposição dos valores, mas eles querem dizer coisas diferentes aqui nesse caso. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, canto inferior direito, né? O canto inferior esquerdo e o canto superior esquerdo e o canto inferior direito, né? Como é que eu faço isso aqui, ó? 5, né? Esse cara aqui, zero aqui e 5 nesse canto inferior aqui direito, né? Então ele vai ficar aqui diferenciado quando eu clicar em cima, né? E assim por diante, né? A criatividade aqui é, é o limite, tá? Então, pessoal, dando continuidade com o exercício, né? Vamos melhorar agora um pouco aqui o cabeçalho e o rodapé da página, né? A gente aí tem uma formatação mais interessante, tá? Vou fechar aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu estava pensando aqui, eu vou pegar essa imagem aqui, vou subir ela aqui para o meu cabeçalho, né? Ela é vamos dizer assim, ela é meu avatar, pode ser a minha foto aqui de perfil. E eu quero que ela faça parte do meu cabeçalho. Pode ser a logomarca, né? No caso, aquele exercício, por exemplo, da disciplina de projeto integrador, eu colocaria a logomarca aqui no cabeçalho. Então, eu vou fazer isso, tá? E vamos ver como é que vai ficar. Aí, o que acontece? Se eu olhar lá a minha estrutura, né, que eu criei aqui do meu DOM, perdão, eu verifico que a imagem ela está aqui dentro da tag main, né, do conteúdo principal. Eu quero colocar ela lá no cabeçalho, né, no header. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa imagem, tá? E vou subir ela aqui, ó, do código, vou tirá-la daqui. Posso usar aqui Ctrl X, né? Ctrl V aqui em cima. A outra forma de fazer isso aqui no VS Code que é legal é eu seleciono a linha, né, que eu quero mover, aí eu pressiono o Alt, seguro o Alt e vou clicando setinha para cima. Ele vai movendo aqui o conteúdo para onde que eu quero, né? Isso aqui também é um atalho interessante, tá? Aí aqui no meu DOM, como é que ficaria? Eu estaria pegando essa tag aqui, ó, trazendo ela para cá, ó. Eu tirei do main, né? Então eu mudei aqui a estrutura do meu DOM, né? A estrutura que tá representando do DOM que está representando aqui a minha página, tá? Movi aqui para o header. Então vamos ver como é que ficou, só de mover aqui, ó. Aí beleza, tá lá em cima agora, né? Então o que eu posso fazer, tá? Eu posso chegar aqui, tá? Para organizar um pouco melhor aqui o meu código e organizar melhor também os meus seletores, né? Em vez de ficar usando só os seletores aqui que são diretamente referenciando aqui as tags HTML, eu vou usar, né? Aqui nesse exemplo, uma tag chamada div, tá? Então, div é como se fosse uma camada mesmo, né? E vou colocar eu vou criar duas divs, uma que eu vou colocar aqui a minha imagem, tá? É como se eu estivesse criando ali vamos dizer assim, uma moldura para aquela minha imagem, né? A grosso modo. Tá? E vou criar uma para o meu H1 também. Aqui, ó. Tá? Só que aí, quando eu começo a criar div, né? E aí, voltando, né, à questão das tags semânticas, quando eu expliquei que header, por exemplo, nav, tag main, na verdade elas se comportam como essa tag div, né? Só que é como se fosse uma tag div especializada em determinados pontos ali da página de renderização, né? No caso, o header aqui é uma div especializada em seu cabeçalho,
né? A tag nave é uma div especializada em conter, né, os itens de navegação da página e assim por diante. Tá? Então, eu posso vir aqui usar o seletor para criar, para estilizar a div? Até posso, tá? Eu vou colocá-la aqui, ó. Vou colocar depois de. Na verdade, vou fazer o seguinte: vou colocar ela depois aqui de header footer, né? Vou ficar mais ou menos organizado. Eu posso fazer isso? Até posso. Só que vai acontecer o seguinte: vou colocar aqui um fundo aqui para ver, né? Então, todo mundo que for div vai ficar com a mesma formatação. Isso não é desejado porque na prática a gente vai usar div para uma série de coisas, né? A gente vai usar div em uma série de contextos diferentes. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode usar dois atributos aqui de tag, né, que são a classe e o ID, tá? Eu vou usar aqui no caso, eu vou usar uma classe, tá? Depois eu vou explicar a diferença das duas, tá? Mas aqui eu vou usar uma classe. Então a classe aqui vai ser, vou dar um nome para ela, né? Uma referência que eu estou adicionando, eu posso colocar o nome que eu quiser, tá? Então eu vou colocar aqui classe avatar, tá? E aqui embaixo eu vou colocar classe igual a título traço cabeçalho, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu fizer a mesma experiência que colocar aqui, ó, aonde está div, tá? Eu vou chamar a classe avatar. Só que para chamar a classe eu tenho que colocar um ponto antes do nome que eu dei para a classe lá no atributo class da div, né? Então fica dessa forma, ponto avatar, estou falando para o CSS que é para ele referenciar os elementos que possui essa classe avatar, tá? Posso aplicar ele em vários elementos diferentes, tá? Então vamos ver aqui como é que ficou. Né? Então só a div onde está aqui contida, né, a minha imagem de avatar vai estar com aquele background que eu defini ali, né? Então, ok, vamos supor que eu queira colocar essa cor aqui, vou colocar uma outra cor diferente aqui, né? Vou colocar aqui, tem que ser um tom de verde, né? Um verde mais escuro. Vamos ver se vai fazer um tão bom na paleta de cores, mas tentar aprofundar aqui a cor. Opa, fiz no lugar errado, né? Aqui, ó, seria 36. Eita, lugar errado de novo. Tô ficando cansado, é aqui que eu quero, né? Porque ele tá aqui com. Ele não tá RGB, né? Mas aqui é o código hexadecimal, né? Da cor, né? Eu posso usar RGB igual às outras, né? RGB é o código, tá? RGB 36,36,36, tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas o que eu tô falando aqui? Isso aqui é o nível RGB, né? Você vê que RGB três, são três letrinhas que querem dizer vermelho, né? Red, green, de verde, e blue, de azul. Então, pela combinação dos níveis que eu dou para cada uma dessas cores, de 0 a 255 para cada uma dessas cores, eu vou ter aqui a cor que eu quero, né? Aí que no caso essa aqui vai ficar com esse código, mas aí depois eu vou explicar isso com mais detalhes, né? Para não confundir ninguém. Então, beleza, ficou aqui um verde acinzentado, vamos dizer assim, mais ou menos no estilo que eu queria, tá? Então aqui, eu apliquei isso aqui à classe, né, avatar que está contida a imagem. Ah, tá, mas aí eu quero usar o padding, né? Porque eu quero dar um espaço, porque essa imagem do avatar está muito colada aqui, tá estranha, né? Então eu vou colocar aqui um padding, né? Eu quero que ele fique a 10 pixels do topo, tá? Aqui 0.
Aí eu não preciso especificar a unidade, né? Se eu colocar zero, pode ser 0%, 0 pixels, não é mesmo? Porque zero é zero em qualquer unidade de medida que é usada aqui, né? Da base, eu quero 10 pixels também. E da lateral aqui, da lateral esquerda, eu vou colocar 5 pixels. Vamos ver como é que fica, para ficar legal. Então pronto, já deu aqui um espaço, né? Do jeito que eu quero. Tá? É, Aí eu posso, se eu quiser colocar que a div não ocupe o espaço todo, também posso colocar aqui um, uma largura para ela, né? Vou colocar aqui 50%, por exemplo. Né? Aí ficaria aqui 50%, tá? Vou colocar menos aqui, vou colocar 20% da página. Aí já ficou, ela já diminuiu proporcionalmente aqui, né? Não ficou tão legal, tá? Vou colocar aqui, vou colocar uma altura também, né? Um weight igual a 20%. Não ficou tão bom. Ah, não ficou tão bom. Eu posso colocar também pixels, né? PX aqui, ó. Sem usar proporção. Ficou muito pequenininho, né? Aí a gente vai ajustando aqui também. Às vezes a tentativa e erro funciona bem. Aí é gosto, né? 50, e aí assim por diante, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui. Vou deixar ela ocupar aqui toda a área. Vou colocar um display block nela. Para garantir que ela vai ser exibida em um bloco, né? Eu vou deixar aqui o meu portfólio embaixo. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu só ver como é que tá a responsabilidade dela. Tá legal, né? Para diferentes tamanhos, ela está se comportando de forma proporcional, vamos dizer assim. Então, vou pegar aqui a outra classe que eu criei, né? Só lembrar o nome dela aqui. É título cabeçalho, né? Vou copiar ela aqui. Tá? Então, classe título cabeçalho. Eu vou dizer que eu quero uma cor de fonte diferente, né? Eu vou colocar aqui um color. Vou botar um específico. Se eu quiser colocar, por exemplo. Peraí, 000 não ficou legal. Então, vou botar um branco aqui, ó, né? FFF. Aí se eu quiser o código RGB do branco, né? A soma de todas as cores no RGB, ela é o branco, né? Então 255, que é o máximo de todos os níveis, né? Vai ser o branco aqui, ó. Né? Então, ok, minha fonte ficou ali branca, né? Ah, eu também quero mexer no pad, né? Eu quero botar um pad igualzinho eu botei ali em cima. Pra ficar um negócio mais ou menos parecido, mais harmônico, né? Então aí o cabeçalho já começou a aumentar um pouco, né? Aqui eu vou tirar da base um pouco, tá muito distante, vou botar 5 pixels. Vou botar até menos, né? Tá um pixel aqui. Eu vou tentar aqui tirar a margem, né, que fica entre o conteúdo da página aqui e a margem da janela aqui de renderização do navegador, né, a área de renderização, tá? Que é uma margem padrão, né, do HTML. Eu vou tentar tirar essa margem para colar aqui o cabeçalho e os outros elementos da página, né, na janelinha aqui, na nossa janela, né? Aí como que eu vou fazer isso? Eu vou zerar o padrão do HTML usando o seletor body, né? Ou seja, esse cara aqui é onde todo mundo, né, embaixo é descendente dele, vai sofrer influência aqui do estilo que eu aplicar nesse cara, né? Então vou colocar aqui um padding 0, né? E
Vou zerar a margem, né? A margem zero. Vou ver o que vai acontecer, tá? Então, colou aqui todo mundo, né? Então eu sumi com esse espaço, né, em branco, que estava aqui incomodando um pouco, né? Obviamente aí depois agora eu vou ter que mexer aqui no conteúdo NEM para ele não ficar tão colado porque ficou feio, tá? Mas antes disso, eu vou cuidar aqui do rodapé, né? Porque o objetivo do rodapé é o contrário do cabeçalho, né? O cabeçalho eu quero colar no topo, o rodapé eu quero colar ele na base, né? Aí como é que eu vou fazer isso então? Vou chamar aqui o seletor do footer, né, do rodapé, para aqui posicionamento absoluto, tá? Eu uso essa tag position absolute. Eu já vou explicar o que é o que aqui, tá? Bottom 0 pixels, left 0 pixels. E vou atualizar. O que eu fiz aqui, tá? Eu estou dizendo que esse elemento footer, né? Ele vai obedecer a um posicionamento absoluto, tá? O que quer dizer isso? O posicionamento absoluto, eu divido a página aqui em uma matriz de pixels, né? E aí eu digo para ele que a partir de bottom, né, ou seja, da base da página, né, aqui embaixo, ele vai se posicionar, tá, 0 pixels acima, ou seja, ele vai colar lá na base. Tá? E left é a mesma coisa. Tá? Aí eu vou posicionar ele à esquerda, né, sem espaçamentos à esquerda. Né? Eu vou colar ele na base e na esquerda. Né? Na prática, eu vou pegar a div e colar no canto esquerdo inferior da página. Tá? Esse é um posicionamento absoluto. Né? Aí gerou esse efeito colateral aqui que vocês estão vendo, né? Que ele ficou pequenininho. Mas aí é só colocar aqui uma largura, né? Um width, aí eu vou colocar 100%, né? Vamos ver o que aconteceu. Aí, bacana. Então já colou aqui o meu footer, né? Se eu redimensionar, beleza, ele está, né, com uma certa responsividade, inclusive. Tá? Então aqui da mesma forma que eu usei aqui no header, né? Eu já nem sei onde é que está mais aqui. Na verdade foi no avatar que eu usei o pad, um display block aqui e tal, né? Eu posso vir aqui e colocar um padding para o conteúdo dele não ficar tão colado nele, né? No caso aqui do rodapé, eu vou colocar um heading básico, um padding básico aqui, né? De 10 pixels. Vamos ver se vai ficar muito exagerado. Aí ele gerou até uma rolagem aqui, né? Não é desejado, vou colocar uma porcentagem, vou colocar 2%. Uma coisa mais. Tá? Aí vai gerar uma pequena rolagem aqui. Tá? Porque eu poderia corrigir aqui, né? Já que eu coloquei um padding de 2%, eu vou botar um padding left, ó. De 2%, especificando que o padding que eu quero é só em relação ao lado esquerdo. Tá? E aí eu vou colocar aqui uma largura dele de 98%. Que em tese vai, né? 98,2%, 100%, ele vai ocupar 100% da página. Tá? Então fiz aqui com, né, eu já estilizei aqui o cabeçalho, né, estilizei aqui o rodapé. Vou estilizar aqui agora, tá, o main, né, o conteúdo principal da página. Como é que eu faço para que ele não fique colado assim, né, tão colado? Então eu venho aqui, né, o main está aqui, né, embaixo aqui eu vou ter por enquanto um H2 e um parágrafo, né, onde está escrito aqui o objetivo profissional, né? Esse parágrafo, né? Eu tenho aqui também habilidades profissionais. Na verdade, eu tenho uma outra tag que eu não tinha passado aqui para cá ainda, né? Vou só colocar aqui na nossa estrutura, né? Que tem mais um H2 aqui, ó. Mais um H2 e tem uma tabela, tá? Vou colocar o nome certo em inglês, né? Table. Ok? Então todo mundo que tiver aqui embaixo de main vai sofrer
aqui o que for declarado aqui pelo seletor main, né? Então vou colocar aqui também um padding left de 2%, tá? E aí vou fazer o seguinte, vou colocar um padding left, vou colocar um padding, né? Topo 2%, aqui na lateral direita, né? 2% também. Da base eu vou colocar 0 por enquanto, né? E da margem esquerda também 2%. Para que ele também não colhe aqui nessa outra margem, né? Então vejam, né, que o exercício ele já evoluiu bem, né? Eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso, né? No próximo vídeo eu vou fazer uma continuação do exercício onde eu vou formatar aqui a tabela e o rodapé, né? Só para ele não ficar tão grande, tá? E aí a gente vai ter sempre em mente aqui essa nossa estrutura que a gente está criando aqui para mapear o DOM, né? Que a gente está do documento que a gente está criando, né? E aí, obviamente, a gente vai detalhar também aqui as tags relacionadas à tabela do HTML. E por enquanto é isso. Beleza? Até a próxima. Valeu!